ela já escreveu mais de 200 livros infantis e juvenis. E foi a primeira catarinense a vencer um dos maiores prêmios nacionais de literatura. A blumenauense Cristina Marques ganhou esta categoria com esse livro aqui. Cada história é um tesouro que fala sobre os valores da vida para as crianças. E é com ela que eu estou aqui. Cristina Marques, parabéns por esse prêmio. Também, gente, é legal a gente citar que foi o primeiro livro infanto-juvenil que venceu nessa categoria em 25 anos dessa premiação. Exatamente. Em 25 anos do Prêmio Areté de Excelência de Literatura, é a primeira vez que a melhor obra de autoria nacional pertence a um livro infanto-juvenil. Sempre foram obras adultas. Então, nós consideramos uma dupla vitória, porque além de ser a primeira catarinense em 25 anos, a primeira catarinense com uma obra infanto-juvenil. Você está sorrindo de orelha a orelha, né? Olha, eu confesso que eu ainda me belisco. É verdade. Que legal. Ganho Parabéns, maravilhoso. Hein? Não, e um destaque maravilhoso para a nossa literatura, né? Pois é, ela até trouxe os troféus aí para a gente mostrar, salientar que realmente é um ganho aqui também para a nossa cidade, incentivando a cultura. E outra, a educação, porque não é à toa realmente que um livro foi premiado, porque ele é muito bom. É o caso aqui, cada história um tesouro. É de 7 a 12 anos, é para criança de 7 a 12 anos, e esses valores aqui, até eu posso citar alguns que tem aqui já no início, para a gente só ter aquele gostinho, né? Amizade, honestidade, individualidade, responsabilidade, verdade, esperança, limites, paciência, solidariedade. As crianças vão aprendendo sobre isso de forma também ilustrativa. Sem dúvida. É uma parceria também blumenauense, porque o nosso ilustrador é do Belo Estúdio de Blumenau. Ah, legal, a gente Então, nós entrevistou temos dupla qualidade, tanto na literatura como na ilustração. E nós trabalhamos histórias bem delicadas, bem conscientes, de que pode acontecer em qualquer família. Sabe, a história dos amiguinhos jogando futebol e, de repente, a bola fura a vidraça da vizinha brava. E aí todo mundo some, a não ser os grandes amigos que estão ali para as notícias boas e para as coisas ruins. Nós temos também A Vida Precisa de Cuidado, que é a história do menininho, que ele quer ganhar um cachorrinho, mas ele tem que saber que é um ser vivo. Então a mãe dá primeiro uma plantinha para ele aprender primeiro que a vida precisa de cuidado, responsabilidade. Hoje se fala muito pouco sobre o cuidado com a vida. A vida se banalizou demais. Então nós temos que educar as crianças de forma bem delicada, porém disciplinada, a cuidar dos valores como honestidade. Porque honestidade é muito fácil você ser honesto quando todo mundo está vendo e quando ninguém está vendo, sabe? E a solidariedade, somente em épocas de turbulência nós somos solidários, ou solidariedade tem que ser algo para ser praticado em todos os momentos da vida. E quanto a de limites, ele é fantástico porque ela surgiu de uma necessidade. Eu dou muitas palestras para pais, professores. Você é pedagoga também, Exato. Vale salientar aqui, né? E numa dessas palestras, uma mãe se levantou com um grande problema. Olha, eu tenho problemas, porque toda vez que eu digo não para minha filha, ela disse, mas você só sabe dizer não, só sabe dizer não. E eu disse, mas você já explicou por que você diz não? Digo não porque complete. Eu digo não porque te amo. Explique que, por amor, você está impondo limites. Explique a necessidade desses limites, a segurança que lhe dá esses limites e por que ultrapassar é perigoso. Quer dizer, ensina tanto as crianças quanto os pais. Com certeza. São histórias bem humanas, bem reais, tratadas com delicadeza, com sutileza, consolando o coração. Nós falamos sobre a perda, que é a história do menininho que perdeu o avô que ele tanto amava. E ele faz aquela pergunta tão difícil de responder. Por que ele teve que morrer? Então, explicar o ciclo da vida, explicar a necessidade, explicar a dor da saudade e como tirar um proveito dessa dor, tendo a lembrança da felicidade dos momentos vividos. Então, são momentos da nossa vida que uma história como essa consola corações adultos e dá esperança para os corações infantis. A gente até está colocando aí no vídeo, você recebendo o prêmio, mais uma vez te parabenizo. Aqui, um dos tópicos é limites. Perfeito. Como impor limites? É uma dúvida constante dos pais. Exato. E aqui no livro fala em forma de historinha até para os filhos, para que os filhos entendam como Exato. Isso pode acontecer também. E a importância. Porque, na verdade, é importante destacar para as crianças que limites são cercas de segurança, de conforto, de aconchego social.
E limite nada mais é do que o que os pais precisam colocar para os filhos em casa para que eles possam aprender a viver em sociedade depois. Exatamente porque tantos pais culpados de trabalhar em excesso criam filhos com excesso de regalias e presentes e tantos direitos sem equilibrar com deveres. Nós temos depois problemas nas escolas para estabelecer limites. Você pode perceber que a grande onda de violência nas escolas é exatamente porque se perdeu o respeito do limite do outro. Então, vai além, né? Vai. É importante nós trabalharmos em casa, no aconchego da família, o estabelecimento de limites, liberdade, respeito, solidariedade, honestidade, individualidade. E de que forma relata aqui no livro? É uma historinha? É uma historinha muito interessante de um homem que perdeu a sua esposa, um marido perdeu a sua esposa por uma bala perdida. Então, ele já é uma vítima da violência. E ele, como pai, tem que criar 3 filhos sozinho. E homens não são muito bons com diálogos com filhos. Normalmente é mãe, né? Pai ensina, vamos dizer assim, de caráter e mãe ensina de afeto. Sim. E nessa hora que o pai não tem muito jeito para conversar com o filho, ele tem que ensinar sobre limites para um filho que está entrando na idade da pré-adolescência. Ele é um guarda de trânsito. Como é que ele vai fazer para ensinar a vida? E Deus lhe dá sabedoria nessa hora, sabe? Quando você é pai, você tem que buscar que o maior legado da sua vida é seu filho. Ele que vai levar não apenas seu sobrenome e seu sangue, mas ele que vai levar os teus ensinamentos. E quando você morrer, não é o teu chefe que vai sentir tua falta, vai ser teu filho. Então, ele, usando as regras de trânsito, ele consegue falar para o filho, filho, aquela placa é quanto de limite de velocidade? Ah, é 80 quilômetros. E se você passar, o que acontece? Ah, tem acidente, eu posso ser multado. Pois é, filho, isso chama consequências. Filho, quando você ultrapassa limites, você sofre consequências. Pode, inclusive, causar acidentes, prejudicar a sua vida e de outro. É assim quando nós não respeitamos os limites da vida. Que incrível, como educa, né? De que é uma forma muito bacana e vai até os 12 anos, ou seja, a criança está ali nessa fase dos 7 aos 12, que é bem essa fase meio que crítica, né? Da educação. Exato. Presenteia, né, com o livro, o filho com o livro, e ao mesmo tempo ele aprende, poupa até na educação dos pais, ajuda a educar. Por isso que eu coloquei valores para crianças. De 7 a 12 é o momento de solidificação dos valores. Valores humanos, valores morais, valores emocionais e valores espirituais. É importante que a família que tanto corre para colocar a boa comida na mesa, bons calçados, boas roupas, precisa saber que não adianta você pagar a melhor escola para formar o melhor profissional se ele não tiver valores morais. De nada adianta, bem verdade. A corrupção pode fazê-lo sair do bom caminho, sabe? Ele pode ser tentado com facilidade. Perder os valores. Pode. Então, se for cultivado, a Bíblia diz assim, ensina a criança no caminho que deve andar, que mesmo quando velho, não se desviará dele. A gente costuma dizer na pedagogia, em letras, que aquilo que a criança aprende primeiro vai ser o último que o adulto vai esquecer. Então, se nós ensinarmos agora com carinho, né, com criatividade, com alegria, valores, nós estaremos com certeza, educando homens e mulheres dignos, moralmente íntegros e mais do que nunca sábios. Olha só. Esse livro aqui já está à venda na livraria Blue Livro. Isso. Nós temos 2 livrarias que estão vendendo, né? Fundamental e União Cristã para o público evangélico e a livraria Blue Livro. Blue Livro para o público em geral. Tá certo. Cristina, mais uma vez, parabéns. Muito Obrigada. Bacana. Você conseguiu expor de uma forma muito didática, que também, ao mesmo tempo, chamasse a atenção das crianças, que isso é difícil, né? Ai, tem cada história interessante que essa criançada já viveu, que eles vão se ver na história. Ela até citou relatos que aconteceram, é muito bacana. Parabéns, viu? Parabéns. Obrigada aqui por expor aqui pra gente também, tá? Obrigada.